Saudamos mais uma vez cada um de vós que aí está, que sintonizou a TV Novo Tempo Portugal e aqui estamos em mais um episódio deste que é o seu programa Mentes que Sentem. Aqui ao longo de várias semanas temos refletido, temos pensado juntos sobre aquilo que é saúde mental e todos nós num ou noutro momento já tivemos um ou outro desafio que possivelmente vivemos nós ou algum querido que nós amamos, e por isso estamos aqui com todo o carinho para trazer algumas informações, alguns ensinamentos que acreditamos com a ajuda de Deus pode ser sem dúvida uma mais-valia para a sua vida. Nós estamos aqui, como sempre, já há muitas semanas, na presença da doutora Cristina Dias. Olá, Cristina, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Milu, no nosso cantinho do conforto, Isso mesmo. quer nós, quer aqueles que nos escutam e sejam bem-vindos. Que bom. Cristina, nós ao longo dos últimos episódios nós estivemos a falar um bocadinho sobre esta questão das memórias, já tentamos definir, portanto, esta questão do que é memória, daquilo que ela representa. Percebemos também que há coisas que nem sempre nós devemos levar muito a sério como reais, porque às vezes podemos ser nós próprios confundidos na nossa própria memória, perdão, e, houve algo que tu disseste num dos episódios anteriores, creio que foi no último, em que disseste que o esquecimento, portanto, que está associado à questão da memória, não é por si só algo de negativo. Uhum. E eu gostava muito que tu pudesses desenvolver um bocadinho esta ideia. Obrigada, Milu. Sabes que eu creio que nós às vezes, eu compreendo a pergunta que nos Uhum, colocam de será que este esquecimento pelo qual eu estou a passar é um indicador de alerta de que poderá ser algo mais grave, porque nos assusta muito hum, perdermos a autonomia daquilo, a nossa autonomia de vida, a autonomia daquilo que são as nossas vivências, hum, que é a nossa vida, por assim dizer. Isto torna-se efetivamente assustador. Mas a verdade é que nós não nos lembramos de tudo. Não quer dizer que isso não tenha sido registado, uhum, ok, no nosso cérebro. Mas o nosso cérebro tem um mecanismo que tem a ver com a valorização da informação, mas que na realidade é protetor. Ou seja, vamos imaginar este exemplo. Aliás, um exemplo real. uhum, Eu recordo-me de uma colega e amiga que uma das características que ela tem, tem uma memória fantástica com números. hum, E esta colega diz-me assim: tudo o que seja número de telefone, tudo o que seja número de matrículas de carros, eu lembro-me de tudo, mesmo que só tenha visto uma única vez. E a primeira vez que ela me disse isso, eu pensei: uau, espetacular! pois. E ela dizia-me: tu não imaginas como isto é desgastante. Porque às vezes eu quero aliar-me desta informação, Uhum, parece que eu fico em curto-circuito, parece que eu fico sobrecarregada. Portanto, o esquecimento não é necessariamente negativo só por si, depende muitas vezes é das circunstâncias em uhum, que ele ocorre e da faixa etária em que nós nos uhum, encontramos. Muitas vezes ele é um mecanismo protetor também. E um exemplo vívido de como isso acontece como um mecanismo protetor tem a ver com as situações traumáticas. hum, Nós temos várias situações em que a pessoa desenvolve uma amnésia parcial, por exemplo, ou uma amnésia temporária uhum, sobre um evento em concreto, porque é demasiado doloroso lidar com aquilo. Hum, Mesmo a nível de intervenção clínica, nem todos os profissionais estão de acordo que se elicite aquela memória em específico. hum, Dizem nem sempre é produtivo estar a elicitar aquela memória. Isto porquê? Porque nós sabemos, já temos falado muitas vezes disso, que a nível emocional o nosso cérebro não distingue uma ação pensada de uma ação executada. Portanto, então, estar a elicitar às vezes determinadas situações é reviver essas mesmas situações quando nem sempre temos estrutura emocional uhum, para poder lidar com elas. Agora, estou a dizer que se deve ou não se deve lembrar? Não, de maneira nenhuma. O que eu estou a dizer é que, em contexto clínico, irá ver-se qual a abordagem mais adequada. Mas o esquecimento por si, ele não é o vilão. uhum, Portanto, ele não é necessariamente mau. uhum, Muitas vezes o esquecimento não deixa de ser um mecanismo de nos poupar, ou numa situação traumática, ou porque então nós tínhamos excesso de informação e gerir este excesso de informação causa-nos muito stress também. uhum.
Estavas a falar e eu estava-me a lembrar, é verdade que há vários versículos na palavra de Deus que diz que nos devíamos de lembrar sempre das bênçãos que Deus nos concede diariamente. Mas é interessante que estava-me a lembrar daquele versículo do apóstolo Paulo, em que ele vai falar sobre essa questão do esquecimento, e nós encontramos isso em Filipenses no capítulo 3, quando ele diz: Uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Ou seja, uma nota positiva em relação à questão do esquecimento, que é, sobretudo, coisas que nos possam travar, coisas que possam impedir o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, mesmo a nossa felicidade. Quando o apóstolo diz aqui, eu esqueço-me dessas coisas, mas prossigo para a frente. Portanto, uma postura na vida de não ficar dependente de circunstâncias que nos deitem para baixo ou que nos impeçam realmente de desenvolvermos. E depois lembrei-me daquele também de Jeremias, perdão, de Isaías, quando o Senhor aqui, até um conselho do próprio Deus, quando ele diz aqui em Isaías 43, no versículo 18: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ou seja, esta questão da lembrança é uma coisa, considerar ainda é mais profundo, é ficar, como que dizer, a ruminar, perdoa-me a expressão, a remoer naquela questão, naquele pensamento, naquela ação ou naquela coisa que nós vivemos. E sem dúvida que na palavra de Deus encontramos também esta vertente de o esquecimento ser alguma coisa que possa promover e ser até vivenciado de uma forma positiva, não é? Aliás, Milu, permite-me, utilizando esses 2 exemplos que Uhum. tu estavas a dar, hum, o cérebro do apóstolo Paulo não era muito diferente do meu, Pois, nem do teu. pois. Portanto, eu acredito que quando ele faz este conselho de esquecendo-me do que para Uhum, trás fica, ele não passou uma borracha no uhum, cérebro. uhum, Portanto, ele exato. não esqueceu totalmente aquilo em relação ao qual ele não se sente confortável Uhum, ou foram vivências com as quais ele não se identificava na altura em que exato, escreveu isso. Hum, mas isto não significa que elas não lhe viessem à mente. exato. Não eram valorizadas. Não se centrava Isso. detalhadamente nas mesmas. Uhum, E tu utilizaste a expressão ruminar e isso. efetivamente é uma expressão clínica, o Hum, tal pensamento uhum, ruminante. Portanto, a pergunta é mesmo esta: isto é saudável? Isto vai-me levar a que resultado? uhum. Se não me leva a um resultado positivo, não é algo para investir. E é verdade, falávamos na neuroplasticidade, Exato. não é? No episódio anterior. A verdade é que à medida que nós vamos adotando uma postura de não vou valorizar tanto, embora a minha mente, quando associa determinados estímulos, vai procurar aquele episódio ou aquela informação, à medida que eu não valorizo tanto, valorizo em termos de atenção, Sim. de dar atenção ou de me demorar sobre o Uhum, episódio. uhum, Há como uma reconstrução de um caminho neuronal que me permite ver ou valorizar as coisas de outra forma ou atribuir atenção a outras situações também. Portanto, isto é importante porque às vezes nós temos esta ideia, uma coisa é o esquecimento no sentido de efetivamente eu não me lembro uhum, desta situação. Pode ser algo que é problemático, pode ser algo que é protetor. uhum. Outra coisa é eu recordo-me da situação, mas eu não me demoro na Isso. situação. Eu esqueço-me na perspectiva de não investir tempo nem esforço na mesma. Uhum. Já agora, Cristina, será que o nosso cérebro, podemos nos questionar, junta memórias semelhantes, idênticas entre si? Ou seja, podemos confundir algumas dessas memórias que são bastante parecidas sem nos apercebermos disso? Às vezes elas nem precisam de ser parecidas. Hum, Nós dizíamos que uma das características da memória é que ela não é uma gravação, pois. ela é reconstrutiva, portanto, ela o que vai fazer é apanhar fragmentos de informação Uhum, e reconstrói. E provavelmente todos nós já fizemos aquela experiência engraçada em que nós temos uma palavra em que conseguimos perceber, ou uma frase em que conseguimos perceber o início de cada palavra e o fim de cada palavra, mas as letras estão uhum, trocadas no meio. A verdade é que na maioria dos casos tu consegues ler a exato, frase, não é? exato. Portanto, porque o teu cérebro faz exatamente isto, preenche essas lacunas. Um dos grandes precursores desta investigação no âmbito da memória foi um psicólogo britânico chamado Frederick Bartlett. Ele já não é vivo, este senhor lecionou na Universidade de Cambridge.
E em 1932 ele fez uma experiência de War of Ghosts, portanto a Guerra dos Fantasmas, que foi icónica no Uhum, âmbito desta questão da memória. Qual era o objetivo dele? Por um lado era demonstrar que a nossa memória não é efetivamente uma reprodução fiel. Nós já tivemos a oportunidade de uhum, ver isso no episódio anterior também através de outras experiências. Mas ele quis também chamar a atenção para um outro fator e vai um bocadinho de encontro à pergunta que tu me fizeste, que é os nossos esquemas mentais influenciam as recordações que nós temos. E daqui a pouco eu já vou hum, explicar com mais cuidado o que é isto dos esquemas mentais. Quem é que eram os participantes? Eram adultos britânicos, estudantes britânicos, e o material era uma história indígena norte-americana chamada A Guerra dos Fantasmas. Portanto, era uma história com elementos culturais estranhos para aquela população, continha personagens, eventos e rituais pouco familiares. É o mesmo que tu agora me dizeres: olha, Cristina, eu preciso que tu revivas esta história que eu te vou contar e vais-me contar uma experiência que culturalmente não tem nada a ver comigo, por exemplo, uma uhum, experiência dos Andes. Eu posso até ter curiosidade sobre isso, mas até que ponto é que eu efetivamente sou capaz de recordar na íntegra e de forma coerente aquilo que tu me uhum, disseste? Então, qual era o procedimento? Os participantes leram a história e posteriormente foram convidados a recordar esta história e a recontar esta história. Num primeiro momento, logo após a leitura, mas depois foram chamados várias vezes durante as semanas e os meses seguintes. E ele, este investigador, Bartlett, ele pediu que as pessoas descrevessem o mais detalhadamente possível aquilo que se recordavam. Quais foram os resultados que ele observou? Com o tempo, ele percebeu que tudo aquilo que eram detalhes estranhos ou culturais, não eram comuns àquela população, foram omitidos. hum, Segundo, parte das histórias foram alteradas para torná-las mais lógicas ou familiares. Um exemplo concreto: a história, por exemplo, utilizava a expressão canoa, tu utilizavas a expressão barco. Ao uhum. longo do tempo, tu tornaste isto mais compreensível à tua realidade. E a sequência dos acontecimentos foi encurtada ou simplificada. O que é que ele verificou também? Que as mudanças eram consistentes com os esquemas dos participantes. O que é que são os esquemas? Vamos utilizar esta expressão simplista. Todos nós temos, são quase como se fossem atalhos mentais ou moldes mentais que nós utilizamos para compreender o mundo. Eu, quando vou a um restaurante, eu estou à espera de entro, sou atendida, levam-me à mesa, apresentam uma carta, como e depois vou pagar. Isto é o meu atalho mental. Isto é o meu esquema em Uhum, relação a um restaurante. É incomum neste meu esquema eu chegar ao restaurante, estou à porta e pedem-me logo para pagar. Isto não faz parte do meu uhum, esquema. Então, o que nós nos lembramos é sempre influenciado pelo conhecimento prévio que nós temos das situações. uhum. Portanto, não só nós confundimos memórias, como nós adaptamos esta informação ao conhecimento, à questão cultural e educacional que nós temos sobre as situações também. Muito bem, nós vamos dar continuidade daqui a pouquinho a este ensinamento. Vamos fazer o nosso curto intervalo e já voltamos. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança. Cá estamos na segunda parte de mais este episódio, Mentes que Sentem. Queremos novamente, e como já é habitual, poder disponibilizar para si este manual, este guia de estudos sobre sentimentos, a ciência do existir. Encontrará aqui neste manual vários assuntos pertinentes em relação à questão da nossa saúde mental. Então, se já tem em casa, muito bem, parabéns, mas se não tem ou se quer oferecer a algum amigo, entre em contacto connosco através do 933 93 9291 e nós teremos com certeza muito gosto em poder enviar para si totalmente gratuito este manual muito interessante e muito pertinente para a questão da saúde mental. Cristina, em relação a esta questão, portanto, do que tu estavas a falar então, as memórias, portanto,
O que é que nós poderemos dizer mais sobre isto? Hum, Da questão mesmo e do esquecimento que nós já tínhamos falado. Hum, São elas, poderão elas ajudar-nos ou no fundo prejudicar-nos? Essa pergunta não tem uma resposta Ok, simplista, ok? ok. Depende do grau de consciência que nós temos sobre as situações e a forma como nós as vamos Uhum. gerindo. Agora, eu já vou tentar responder à Ok. tua pergunta, ok? E já vamos tentar perceber, em vez da pergunta ser feita, Uhum. poderão ajudar-nos ou atrapalhar-nos, talvez a pergunta seja mais no sentido de como é que nós a podemos estimular Hum, positivamente. hum. Pronto. Mas deixa-me só retomar um bocadinho. Há pouco, uma das perguntas que tu me colocaste foi, e nós até introduzimos a experiência do Bartlett, foi: será que nós podemos confundir, o nosso Hum. cérebro pode confundir memórias semelhantes? Efetivamente pode. Aliás, um exemplo clássico é: tu estacionas o carro hoje e quando sais do trabalho vais procurá-lo no sítio onde o estacionaste Exato. ontem, que não era exatamente o Uhum. mesmo sítio. Mas não só confunde memórias semelhantes, como muitas vezes agrega aquela questão da interpretação em função dos tais Exato. teus esquemas mentais. Porque o cérebro também tem uma característica que tem a ver com o fato de ele prioriza o significado e não necessariamente a precisão. Uhum. Não é tanto a precisão do detalhe, mas o significado que tu atribuis às coisas. Hum, então, será que as nossas memórias são, na sua totalidade, íntegras, factuais e que devemos dizer com toda a certeza que não existe Não há sombra de erro. dúvida? Uhum. Não, Uhum. efetivamente não. Uhum. Agora, vou eu estar constantemente a duvidar das minhas memórias? Pois. Não. Terei aqui às tantas perceber quais são as evidências da Uhum. realidade, sobretudo se estou perante uma situação que pode ter outro tipo de consequências para mim ou para aqueles que estão à minha volta Uhum. também. Uhum. Então, o que é que nós podemos fazer na prática, Cristina? Porque realmente é bom e nós aprendermos sobre isto e conhecermos todos esses ensinamentos, mas coloca-se a pergunta: o que é que podemos fazer na prática para melhorar exatamente a nossa memória? Uhum. E seguramente identificamos-nos, não é? E é isso que nós ambicionamos saber. No fundo, se puderes deixar algumas sugestões Uhum. que seriam muito uma mais-valia para nós. São mesmo umas sugestões. Sim. São sugestões baseadas em evidência científica Uhum, e não são nada que nós desconheçamos. uhum, Aliás, provavelmente irão ouvir-me dizer algo que já repeti noutras situações. O nosso grande problema, a maior parte das vezes, é que nós não valorizamos a consistência naquilo que deveríamos pois. fazer. Então, vamos olhar para a memória como olhamos para um músculo. Ele tem que ser Uhum, treinado. Portanto, se eu quero efetivamente resultados, ele tem que ser treinado. E agora permite-me brincar aqui um bocadinho. Recentemente falava com alguém, uma pessoa que trabalha como responsável num ginásio, portanto é PT, e uhum. a pessoa dizia-me: isto é como a primavera, as pessoas vêm todas depois do Natal, Isso. mas quando chega ali à questão da primavera, aparecem as borboletas, desaparecem todas. Porquê? Porque aparentemente já têm alguns dos resultados que queriam para poder mostrar. Uhum, Portanto, muitas vezes as pessoas fazem as coisas pelo motivo errado. exato. Portanto, nós temos que olhar para isto como um investimento a longo prazo. Uhum, Então, algumas sugestões baseadas na ciência. A primeira é mexe-te. O que é isto do mexe-te? O exercício físico. hum, E nós dizemos: o que é que o exercício isso. físico tem a ver com a memória? A verdade é que é um dos fatores mais estudados no âmbito do impacto que tem na memória. Aumenta a atividade do hipocampo, que era uma estrutura cerebral que nós é uma estrutura Uhum, cerebral que nós falávamos nos episódios anteriores, fundamental nesta questão da memória. Estimula a neuroplasticidade. E às vezes coisas tão simples como meia hora de caminhada por dia já fazem a isso. diferença. Eu posso, posso fazer por acumulado, Hum, subir umas escadas, fazer uma corrida, fazer hidroginástica, natação, pilates. Aliás, temos uma sugestão. Se experimente fazer algum nível de exercício, por exemplo, uma caminhada, hum, antes de estudar, antes de aprender algo novo. Vai começar a perceber que vai ter ali algum impacto e alguma diferença também. uhum, Outra questão que já falamos nos episódios anteriores, mas vamos voltar a insistir, dizíamos que um aspecto que é crítico para a memória é o sono. isso. Então priorize o sono. E o que é isto de priorizar o sono?
O sono é fundamental na consolidação das memórias, sobretudo o sono profundo. Priorizar tem a ver não só com o tempo que dormimos, portanto, deveríamos dormir entre as 7 e 9 horas Uhum. por noite, mas também a regularidade dos horários. O deitar e o acordar, regra geral, mais ou menos na mesma altura também. Outra questão que é extremamente importante é desafiar o nosso cérebro. Eu tenho dito já várias vezes que o nosso cérebro é extremamente eficaz na perspectiva de fazer o máximo com o mínimo dispêndio de energia. Uhum. Portanto, ele vai sempre pelo caminho mais fácil e mais curto para a situação. O que é isto de estimular o nosso cérebro? Ele precisa de estímulos novos, precisa de desafios para se manter forte e para reforçar ligações neuronais ou criar novas ligações neuronais. Isto melhora a nossa atenção e a nossa memória. Coisas como ler livros, aprender, por exemplo, uma língua nova, fazer cálculos de cabeça, cálculos mentais, jogar jogos de estratégia, puzzles, damas, xadrez, Uhum. outra coisa qualquer. Há aqueles brinquedinhos que é de encaixar ou desencaixar ou Pronto. muito pertinentes. A mim faz-me um sistema nervoso muito grande, mas pelos vistos desenvolve a questão da memória, não E é? da E motricidade. da motricidade também, verdade. Embora um adulto É verdade. já deva ter desenvolvido. Mas, por exemplo, sopas de letras, palavras Ok. cruzadas, sudoku, portanto, uma série de coisas. Uhum. Isto estimula a nossa memória. Outra coisa que também estimula a nossa memória é nós contrariarmos pequenos hábitos. Então, eu sou uma pessoa destra, utilizo a mão Hum. direita prioritariamente. Esta semana eu vou lavar os dentes com a mão esquerda. Eu estou a obrigar o meu cérebro a sair da sua zona de conforto e do seu automatismo. Outra questão que eu posso fazer é: eu estou habituada a ir, por exemplo, para o trabalho por aquele caminho, mas hoje eu vou fazer um caminho diferente. Então há uma intencionalidade e este desafio, na realidade, o que está a fazer é estimular esta capacidade cognitiva e, ao estimular a capacidade cognitiva, potencialmente atrasa a perda que pode estar associada à questão do envelhecimento ou outra situação Uhum. clinicamente mais grave também. Nós podemos ter um bom carro. Se Hum. pusermos o mau combustível, o carro não vai funcionar. A alimentação é fundamental. Portanto, nós perguntamos, ok, o que é que a alimentação tem a ver com a questão da memória? Não nos esqueçamos que biologicamente na base da memória estão os nossos neurónios, as Exato. nossas células cerebrais. O tipo de alimentação que temos, priorizando uma alimentação saudável à base de frutas, vegetais, leguminosas, grãos integrais, retirando ou diminuindo significativamente a comida processada, a questão do excesso de açúcar, isto vai ter um impacto significativo porque é um fator protetor a nível Uhum. dos meus neurónios também. Outra questão que se percebe que é crítica, sobretudo associada com o envelhecimento, e que tem um impacto direto na questão da memória, é manter-nos socialmente ativos. À medida que envelhecemos, acabamos por isolar-nos Exato. mais, sobretudo quando entramos na questão da idade da reforma também. Mas a verdade é que o manter-me socialmente ativo, o conversar com as pessoas, ou de alguma forma partilhar experiências, o participar numa atividade, o fazer parte de um grupo de voluntariado, Hum. isto é fundamental para manter a nossa memória ativa, porque estimula a linguagem, estimula o raciocínio, estimula a organização de Uhum. ideias. E outra questão que é fundamental também tem a ver com a gestão do stress e gestão da atenção. O stress crónico, ele afeta-nos a vários níveis, mas afeta substancialmente o hipocampo também, a tal estrutura cerebral, e dificulta a nossa capacidade de concentração e o armazenamento de informação. Portanto, imagina que tens que avaliar primeiro o teu stress, os fatores de stress. Haveríamos Uhum. de falar só sobre o stress, de Ok. alguma forma, mas perceber o que é que funciona comigo como forma de alívio e de combate. Pequenas pausas ao longo do dia, contacto com a natureza, sair de ambientes hiperestimulados, técnicas de respiração, evitar tarefas excessivas, muitas tarefas num curto espaço de tempo. Isto são fatores protetores e pequenas estratégias que, consolidadas no tempo, a tua e a minha memória vão agradecer. Que bom. Muito obrigada, Cristina, Obrigada. mais uma vez. É excelente podermos receber algumas dicas práticas de como melhorar a nossa memória
e sem dúvida que estes últimos episódios foram muito bons para tratarmos deste assunto tão pertinente que não escolhe idade e, portanto, todos nós precisamos desta orientação. E uma vez mais, obrigada, Cristina, pela graça de Deus. Assim, nós deixamos um abraço carinhoso, desejando que o Senhor continue a ajudá-lo, a ajudá-la. Lembre-se que o Senhor está consigo. Isto é algo que nunca deveríamos de esquecer, é que acima de qualquer pessoa temos Deus, o nosso Criador, e que Ele, sem dúvida, está a fazer o melhor pela nossa vida. Nós estamos aqui também para o acompanhar, é sempre um prazer estar consigo e na próxima semana estaremos juntos, se Deus quiser. Até lá.